domingo à tardinha, o prédio se aninha no seu coração. Venha juntar-se a nós, soltar sua voz, uma bela oração. Cante com brilho o doce estribilho de nossa canção. Acolha o convite conosco e deixe os doces deste ambiente que a alma arrebata. Luzes caindo engasgada, anunciando a presença de Deus. No domingo à tardinha, o plano maior se avizinha. O encontro então acontece, os dois planos vão se juntando, a fronteira oferece irmãos dos dois lados, no amor encarnados, cantando, orando e vibrando na hora da prece. Acolha o convite conosco e deixe os doces deste ambiente que a alma arrebata. Luzes saindo engasgada, anunciando a presença de Deus. Esqueça a tristeza, o cansaço, a dureza da vida. Venha no ar do seu canto uma estrofe ao irmão que mais sofre na escola da vida. Acolha o convite conosco e deixe os doces deste ambiente que a alma arrebata. Luzes saindo engasgada, anunciando a presença de Deus. Anunciando a presença de Deus. Boa noite, meus irmãos. Muito boa noite. E sejam todos bem-vindos nesse nosso momento de sempre, da hora da prece. Espero que todos estejam bem, na medida do possível. E que bom que estamos aqui reunidos em mais um domingo, nesse nosso momento. Então, para darmos início à nossa hora da prece, eu peço a quem possível for que feche os olhos, serene o coração, tranquilize a mente e que agora procuremos nos conectar com a espiritualidade amiga que se faz presente neste nosso momento, com o nosso irmão mais velho Jesus, com o nosso Pai Celestial. Que nesse nosso momento é o momento de agradecermos a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos, a oportunidade de evolução que nos é dada a cada amanhecer e a cada abrir dos olhos, a oportunidade de auxílio que nos é dada a todo instante, até fazermos uma simples prece. Estamos auxiliando os nossos irmãos.
Agradecemos pela saúde e pelo alimento à nossa mesa, pela oportunidade de aprendizagem e de evolução que estamos tendo ao passar por esse período, mesmo que caótico, de pandemia. Que sejamos gratos, até pelos reveses que a vida dá, porque tenhamos sempre em mente que a vida, ela sempre trabalha ao nosso favor, que a espiritualidade amiga que se faz presente nesse nosso momento nos conduza ao melhor caminho e que a cada um chegue ao entendimento da forma como no seu período de evolução é possível assimilar. Que sigamos juntos nessa corrente de amor, de paz e de união fraternal. Que sejamos pontos de luz em qualquer lugar que estejamos marcados nesse momento. Que seja uma noite tranquila, de paz, e que possamos levar daqui os entendimentos necessários para a vida e para a nossa reforma moral. Que assim seja, meus irmãos. Muito boa noite. A mensagem de hoje, ela foi retirada do livro Ideal Espírita, psicografado por Francisco Cândido Xavier, e é uma coletânea de mensagens de muitos espíritos, né? E a mensagem que eu escolhi para o nosso momento de hoje é a mensagem número 5 do Espírito Meimei, e o título da mensagem é o seguinte: Espera e ama sempre. Quanta aflição desaparecerá no nascedouro se souberes sorrir em silêncio. Quanta amargura esquecida se desculpares o pé. Rogas a paz do Senhor, mas o Senhor igualmente espera por teu concurso na paz dos outros. Reflete nas necessidades de teu irmão, antes de lhe apreciares o gesto impensado. Em muitas ocasiões, a agressividade com que te fere é apenas angústia, e a palavra ríspida com que te retribui o carinho são tão somente a chaga do coração envenenando-lhe a boca. Auxilia 1000 vezes, antes de reprovar uma só vez. O charco emite corrente e ferniço, por não haver encontrado mãos que o secassem. E o deserto provoca sede e sofrimento, por não ter recebido o orvalho da fonte. Deixa que a piedade se transforme no teu coração em socorro mútuo, para que a dor esmoreça. Não estendas a fogueira do mal com o lenho seco da irritação e do ódio. Espera e ama sempre, em silêncio. A árvore podada multiplica os próprios frutos, e o céu assaltado pela sombra noturna descerá a glória dos astros. Lembra-te do Cristo, o amigo silencioso, sem as reivindicações e sem ruído, escreveu os poemas imortais do perdão e do amor, da esperança e da alegria, do coração da terra. Busquemos nele, no Cristo, o exemplo na luta diária, e tolerando e ajudando hoje na estreita existência humana, recolheremos amanhã as bênçãos da luz silenciosa que nos descerá os caminhos da vida eterna. Meus irmãos, que mensagem forte. Sempre que eu fico responsável por gravar a mensagem, em todas as mensagens que eu procuro, eu sempre acabo trazendo nos comentários das elucidações sobre a necessidade de iluminar o caminho antes de brilhar. Iluminar o caminho do próximo, né? A doutrina espírita, ela tem esse trabalho muito bonito de que, apesar de se trabalhar o coletivo, primeiro ela nos trabalha íntima e moralmente, né? A reforma é íntima,
nunca é o outro, sempre sou eu. Diante de uma situação a qual não podemos. Então, a doutrina trabalha essa reforma íntima. E diante de uma situação a qual não podemos nós mudar a situação, estamos diante de uma situação oportuna em que podemos utilizar para mudar nós mesmos. O texto traz muito lindamente, quando ele traz aqui em cima o seguinte: reflete nas necessidades do teu irmão, antes de lhe apreciares o gesto impensado. E aí ficamos a perguntar, mas eu não aprecio nenhum gesto impensado contra a minha pessoa. Eu não paro para apreciar quando alguém é leviano para comigo, ou quando eu acho que esse alguém é leviano para comigo. E aí, é muito interessante parar para pensar nisso, porque sim, a gente para apreciar. A gente para apreciar cada vez que pensamos nisso e começamos a remoer internamente a angústia que aquele ato impensado nos causou, a dor, o sofrimento que tal ato nos pensou. E meus irmãos, cada vez que paramos para nos debruçarmos sobre essa dor, parece até masoquismo, mas nós estamos apreciando aquilo. E ao pararmos para apreciar isso, nós não paramos para observar as variáveis vertentes que se abrem à nossa frente. A vida sempre trabalha a nosso favor, seja qual for a situação. E a cada ato impensado que outra pessoa pratica conosco, ou que nós praticamos com os outros, porque estamos todos no caminho de evolução e ninguém é vítima. Existem outras portas que se abrem, outras possibilidades de nos organizarmos, de fazermos o bem. Então que paremos para observar essas portas que se abrem e que saibamos amar, porque amar é preciso. É muito preciso amar. E sendo nós seres relacionais, que somos extremamente afetivos e afetados, que saibamos iluminar o caminho, sem termos a necessidade de brilhar. Essa frase é de um poeta amigo, o nome desse poeta é Saulo Vietes, e ela é muito acertada para nosso percurso de vida, né? Que acalmemos o nosso coração, que paremos de apreciar os atos impensados que são praticados contra nós e o que praticamos contra os outros. Que procuremos evoluir dentro do amor e do perdão, seguindo o exemplo lindo que nosso irmão mais velho nos deixou, Jesus Cristo. Amemos, meus irmãos. Amemos como se não tivesse mais tempo e como se não houvesse amanhã. A eternidade é gigantesca e estamos fadados à felicidade eterna. Mas antes, saibamos amar. E é isso, meus queridos. Muito boa noite e eu espero que aproveitem as próximas mensagens que virão com o nosso Evangelho. Boa noite. Que assim seja. Paz e bem, meus irmãos. Já existi.
Vamos ao estudo do Evangelho de hoje. Estamos no capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro coração. Simplicidade e pureza de coração, itens de 1 a 4, onde se lê: Bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Evangelho do Cristo, segundo Mateus, capítulo 5, versículo 8. Apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhes apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: Deixai que venham a mim as criancinhas e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Digo-vos em verdade, que aquele que não receber o reino de Deus como a criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as impondo-lhes as mãos. Evangelho de Jesus, por Marcos, no capítulo 10, versículos de 13 a 16. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda a lei de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tombou como da humildade. Poderia parecer menos justa essa comparação, considerando-se que o espelho da criança pode ser muito antigo e que traz, renascendo para a vida corporal, as imperfeições de que se não tenha despojado em suas precedentes existências. Só um espírito que houvesse chegado à perfeição nos poderia oferecer o tipo da verdadeira pureza. É exata a comparação, porém, do ponto de vista da vida presente. Porquanto a criancinha, não havendo podido ainda manifestar nenhuma tendência perversa, nos apresenta a imagem da inocência e da candura. Daí o não dizer Jesus de modo absoluto que o reino dos céus é para elas, mas para os que se lhes assemelham. Pois que o espírito da criança já viveu, por que não se mostra desde o nascimento tal qual é? Pergunta Kardec. Tudo é sábio nas obras de Deus. A criança necessita de cuidados especiais, que somente a ternura materna lhe pode dispensar, ternura que se acresce da fraqueza e da ingenuidade da criança. Para uma mãe, seu filho é sempre um anjo, e assim era preciso que fosse para lhe cativar a solicitude. Ela não houvera podido lhe ter o mesmo devotamento se, em vez da graça ingênua, deparasse nele os traços infantis, um caráter viril, as ideias de um adulto, ainda menos se viesse a conhecer o passado. Aliás, faz-se necessário que a atividade do princípio inteligente seja proporcionada à fraqueza do corpo, para o que não poderia resistir a uma atividade muito grande do espírito, como se verifica nos indivíduos grandemente precoces. Essa é a razão porque, ao aproximar-se a encarnação, o espírito entra em perturbação e perde pouco a pouco a consciência de si mesmo, ficando por certo tempo numa espécie de sono durante o qual todas as suas faculdades permanecem em estado latente. É necessário esse estado de transição para que o espírito tenha um novo ponto de partida e para que esqueça em sua nova existência tudo aquilo que possa entravar. Sobre ele, no entanto, reage o passado, renasce para a vida maior, mais forte, moral e intelectualmente, sustentado e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida. A partir do nascimento, suas ideias tomam grandemente impulso à medida que os órgãos se desenvolvem, pelo que se pode dizer que, ao curso dos primeiros anos, o espírito é verdadeiramente criança, por se acharem ainda adormecidas as ideias que lhe formam o fundo do caráter. Durante o tempo em que seus instintos se conservam amodorrados, ele é mais amaleável e por isso mesmo mais acessível às impressões capazes de lhe modificarem a natureza e de fazê-lo progredir, o que torna mais fácil a tarefa que incumbe aos pais. O espírito, pois, enverga temporariamente a túnica da inocência, e assim Jesus está com a verdade quando, sem embargo da anterioridade da alma, toma a criança por símbolo da pureza e da simplicidade. Kardec. Nós comentamos: todos nós, sempre que voltamos a encarnar numa nova experiência física na Terra, precisamos nos submeter à condição de amadurecimento do corpo humano, desde a mais tenra infância até o pleno domínio de nossas faculdades físicas e intelectuais, de acordo com a maturação desse novo corpo em cada existência. Todo bebê, toda criança na Terra se assemelha em sua fragilidade, em sua dependência, ao adulto que lhe tem como responsabilidade o pai ou a mãe. A criança pequena escuta, reconhece a voz daquele ou daquela que cuida e ampara, toma suas mãos e cumpre com confiança na travessia do caminho. Escuta-lhe as histórias, apreende as lições. Procura imitar os gestos, a fala, as ações. Ama e confia plenamente porque acredita que nada lhe faltará desde o cuidado, o acolhimento, a proteção.
o ensino, a condução segura. Em suas feições infantis, a criança pequena representa essa imagem que o Cristo evoca em nossos sentimentos. Ele é esse cuidador amoroso e atento, dedicado, disposto a nos tomar pelas mãos em nossos passos ainda vacilantes e nos conduzir com a suavidade, mas firme segurança pelos caminhos tortuosos da nossa ignorância e ainda a nossa iniquidade, para que, seguindo os passos, mas com nossas próprias pernas, alcancemos um dia a desenvoltura dos nossos irmãos mais velhos, mais desenvolvidos em sua evolução espiritual. E assim como eles, possamos compartilhar com o nosso Cristo as boas aventuranças dos que chegam aos jardins luminosos da casa de nosso Pai, oriundos dos lugares mais inóspitos da nossa ignorância moral. Com a voz melodiosa de uma mãe carinhosa que canta o sono do seu bebê. O nosso coração pulsa de alegria na memória milenar da voz crística que nos chama paciente e incansável, atraindo-nos para estarmos contigo nas alegrias dos que o seguem com a sabedoria, a razão e a inteligência, o sentimento e o afeto dos que têm boa vontade para com os demais irmãos da humanidade. É chegado o amanhecer de um novo tempo. O sol crístico já sobe e logo romperá os picos altos desse vale de erros e iniquidades, egoísmo e orgulho que ainda fazemos palco nesse nosso belo planeta. Mas não tardará que sua luz invada o nosso chão em zênite e nenhum erro, nenhuma inverdade mais passará. Marchemos ao encontro dessa luz, para que nós possamos nos tornar espelhos nos lugares mais altos, para que os primeiros raios da verdade, do caminho da vida, cheguem mais rápidos, mais vigorosos, aos que, como nós, mantêm distante deles nas sombras da cupidez, da maldade e da ignorância. Que o sol invicto, o Cristo vivo, resplandeça no solo de nossos corações, de todas nós. Que assim seja.
Boa noite, meus irmãozinhos. Dando prosseguimento à nossa aula da peça de hoje, vamos ler o Livro dos Espíritos. Já estamos no livro 2, capítulo 2, Encarnação dos Espíritos. Hoje, mais especificamente, materialismo. Espírito, vamos comentar um pouco sobre materialismo. O que seria materialismo, filosoficamente? É a doutrina que identifica na matéria e em seus movimentos a realidade fundamental do universo, com a capacidade de explicar todos os fenômenos naturais, sociais e mentais. A ideia do materialismo começa lá 300 anos antes de Cristo, antes da Era Comum, com Epicuro, ou Epicuro para alguns, que começou toda essa brincadeira. Em filosofia mesmo, materialismo é um tipo de fisicalismo que sustenta que a única coisa da qual se pode afirmar a existência é a matéria. E fundamentalmente, todas as coisas são compostas de matérias e todos os fenômenos são resultados da interação materiais, que a matéria é a única substância. Em suma, o materialismo se opõe ao espiritualismo. Quem é materialista acredita que tudo se acaba com a extinção da matéria. A morte do corpo físico, quando ela acontece, acabou-se a existência da pessoa. A pessoa passa a ser, ter uma vida apenas da matéria. Né? O espiritualismo é toda a doutrina filosófica que entende que a vida prossegue após a morte do corpo físico. Seja como você acha que possa ser. Alguns acreditam na ressurreição, com um corpo glorificado. Alguns acreditam que mesmo depois da morte você vai ter uma vida além disso aí, mesmo que seja depois de um certo tempo, mesmo que seja o espírito que volta a viver numa outra dimensão, seja como for. A existência, a sobrevivência da inteligência, além da morte do corpo físico, é espiritualismo. Toda. Mas ao longo do tempo, depois dessa ideia que nós temos de materialismo frisada aqui por Kardec, por isso que eu quis colocar essa observação para nós, vem sofrendo alguns desgastes. Já não é mais a mesma daquela época das perguntas que fez Allan Kardec. Não é mais a mesma. Porque a partir do século XX, por exemplo, Albert Einstein demonstrou a propagação da luz. Né? Isso aí são ondas a partir de pequenas partículas. Se é pequena partícula, elementos materiais, né? Que ele denominou de fótons. Né? O eletromagnetismo, a radiofrequência, por exemplo, mudaram a maneira de se pensar a matéria, já que são forças que não são palpáveis, digamos assim, mas exercem uma série de fenômenos físicos no nosso dia a dia. Né? Os estudos quânticos também vêm mostrar a matéria de um modo que difere da matéria palpável. Comenta-se até em universos paralelos, que é a interação, nossa interação no dia a dia, em todas as decisões que nós tomamos, num imenso emaranhado de possibilidades. E essas reações, elas vão fazendo uma corrente, entendeu? E nessa psicosfera que nós vivemos. Né? É aquela coisa de ação e reação, né? Que a cada atitude que nós tomamos, ela vai ter uma reação no futuro. E essa imensa psicosfera, desculpe, que faz com que todas essas reações são sentidas automaticamente, imediatamente, entendeu? Nada mais, nada menos do que o nosso fluido cósmico universal, que a ciência já está engatinhando em cima dessa energia, dessa massa que existe em todo o universo. Por fim, os estudos biofísicos estão nos mostrando que o pensamento, por exemplo, é abstrato, como também é o sentimento das pessoas, as preferências, etc. Não é um resultado de um processamento cerebral. São coisas que transcendem a matéria. Quem tem palestra sobre o caso é o professor Clóvis Nunes, que fala muito nisso aí. Ele tem uma, inclusive, que é a biofísica da reencarnação.
que é muito interessante. O materialismo, entendeu, de hoje em dia está muito enfraquecido em relação ao que era na época de Allan Kardec, por conta das evidências físicas e científicas que o nosso século XXI vem trazendo. Aliás, já vinha trazendo desde o século XX. Só que o nosso Kardec estava lá no século XIX ainda se comentando sobre as menores partículas da matéria. Qual seria a menor partícula da matéria? Como ela se comporta? Recebi a informação de que a menor partícula da matéria é igual para todas as matérias. Ela se difere da maneira como elas estão vibrando, como elas se associam para formar um campo energético, para diferir um átomo, já que eles se conheciam a molécula na época, um átomo de determinado elemento químico, seja de um jeito e outro de outro. Há combinações ordenadas, entendeu? De pequenas partículas chamadas quarks, que influenciam eletricamente o átomo, para que ele seja determinado tipo de átomo e outras combinações de determinado tipo de outro átomo. Então é diferente. É diferente ao ponto de acharmos que tem muito materialista aqui que pode até se tornar espiritualista. Ele pode até, com seu materialismo, ser ateu, se considerar ateu. Mas talvez seja um ateu não mais materialista, porque a ideia do materialismo cada vez está ficando mais obsoleta, digamos assim. Lendo o que tem no Livro dos Espíritos, no que se refere ao materialismo, são as perguntas 147 e 148, e mais aos comentários do codificador. Na pergunta 147, é formulada da seguinte maneira: por que é que os anatomistas, os fisiologistas, e em geral os que aprofundam a ciência da natureza, são com tanta frequência levados ao materialismo? O fisiologista refere a tudo que vê, orgulho dos homens, que julgam saber tudo e não admitem haja coisa alguma que lhes seja acima do entendimento. A própria ciência que cultiva os enche de presunção. Pensam que a natureza nada lhe pode conservar oculto. Na pergunta 148, é feita da seguinte maneira: não é de lastimar que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, contrariamente, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que o governa no mundo? Deve-se daí concluir que são perigosos? Não é exato que o materialismo seja uma consequência desses estudos. O homem é que tira dele uma consequência falsa, pela razão que lhe ser dado abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. Acresce que o nada os amedronta mais do que queriam que parecesse. E os espíritos fortes, quando sempre, são antes fanfarrões do que bravos. Na sua maioria, só são materialistas porque não tem como encher o vazio do abismo que diante deles se abre. Mostrar-lhe uma âncora de salvação, que eles se agarrarão presunçosamente. Então, os comentários do nosso codificador. Por uma aberração da inteligência, pessoas há que só veem nos seres orgânicos a ação da matéria e esta atribui todos os nossos atos. No corpo humano, apenas veio a máquina elétrica. Somente pelo funcionamento dos órgãos estudaram o mecanismo da vida, cuja repetida extinção observam, por efeito da ruptura de um fio, e nada mais enxergam além desse fio. Procuram saber se alguma coisa restava, e como nada acharam, senão matéria, que se tornam inerte, como não viram a alma escapar-se, como não a puderam apanhar, concluíram que tudo se continha na propriedade da matéria, e que, portanto, a morte se seguia à aniquilação do pensamento. Triste consequência, se fosse real, se for a real. Porque então o bem e o mal nada significariam. O homem teria razão para só pensar em si próprio e colocar acima de tudo a satisfação dos seus apetites materiais.
Quebrados estariam os laços sociais e as mais santas afeições se romperiam para sempre. Felizmente, longe estão de ser gerais semelhantes ideias, que se podem mesmo por muitas circunstâncias constituir apenas opiniões individuais, pois que em parte alguma ainda formularam doutrina. Uma sociedade que se fundasse sobre as bases trairia em si o germe da dissolução dos seus membros, se desenvolveria como animais ferozes. O homem tem instintivamente a convicção de que nem tudo se lhe acaba com a vida. O nada lhe influi horror. E em vão que se obstina contra a ideia da vida futura. Ao soar do momento supremo, poucos são os que inquirem do que vai ser deles. Por ideias de deixar a vida para sempre lhe oferece de um pujante. Quem de fato poderia encarar com indiferença uma separação absoluta, eterna, de tudo que foi objetivo do seu amor? Quem poderia ver, sem terror, abrir-se diante de si imensurável abismo do nada, e se sepultassem para sempre todas as suas faculdades, todas as suas esperanças, e dizer a si mesmo: pois que, depois de mim, nada, nada mais senão o vácuo, tudo definitivamente acabado. Mas alguns dias, e a minha lembrança se será apagada da memória dos que me sobreviverem. Nenhum vestígio, dentro em pouco, restará da minha passagem pela terra. Até mesmo o bem que fiz será esquecido pelos ingratos, a quem beneficiei. E nada, para compensar tudo isso, nenhuma outra perspectiva, além do meu corpo roído pelos vermes. Não tem esse quadro alguma coisa de horrível e glacial? A religião ensina que não pode ser assim, a razão nulo confirma. Mas uma existência futura, vaga, indefinida, não apresenta o que se satisfaz ao nosso desejo do positivo. Essa, em muitos, a origem da dúvida. Possuindo alma, está bem, mas que é a nossa alma? Que seria a nossa alma? Tem forma? Uma aparência qualquer? É um ser limitado ou indefinido? Dizem alguns que é um sopro de Deus, outros uma centelha, outros uma parcela do grande todo, o princípio da vida e da inteligência. Que é, porém, o que de tudo isso ficamos sabendo? O que nos importa ter uma alma, se, extinguindo-se a nossa vida, ela desaparece na imensidão, como uma gota d'água no oceano? A perda da nossa individualidade não equivale, para nós, ao nada? Diz-se também que a alma é imaterial. Ora, uma coisa imaterial carece de proporções determinadas. Desde então, nada é para nós. A religião ainda nos ensina que seremos felizes ou desgraçados, conforme o bem ou mal que houvermos feito. Quem vem a ser, porém, a felicidade que nos aguarda no ser de Deus? Será uma beatitude? Uma contemplação eterna? Sem outra ocupação mais que nos entoa louvores do Criador? As chamas do inferno serão uma realidade ou um símbolo? A própria igreja lhes dá uma última significação. Mas, então, que são aqueles sofrimentos? De onde esses lugares de suplício? Onde são esses lugares de suplício? Numa palavra, o que faz, o que se vê nesse outro mundo que a todos nos espera? Dizem que ninguém jamais voltou de lá para nos dar informações. É erro dizer-los, a missão do Espiritismo consiste precisamente em nos esclarecer acerca desse futuro, em fazer com que, até certo ponto, o toquemos com o dedo e o penetremos com o olhar, não mais pelo raciocínio somente, porém pelos fatos. Graças às comunicações espíritas,
não se trata mais de uma simples presunção, de uma possibilidade sobre a qual conjecture à vontade que os poetas embelezam nas suas ficções, ou acumule de enganadoras imagens alegóricas. É a realidade que nos aparece, pois que são os próprios seres do além-túmulo que nos vêm descrever a situação em que se acham, relatar o que fazem, facultando-nos a assistir, por assim dizer, todas as perispécies da nossa vida que lá vive. E nos reserva de acordo com nossos métodos e demétodos. Haverá nisso alguma coisa de antirreligioso? Muito ao contrário. Porquanto os incrédulos encontram aí a fé e os tíbios da renovação, do fervor e da confiança. O Espiritismo, pois, é o mais potente auxiliar das religiões. Se ele está aí, é porque Deus permite, e permite para com as nossas vacilantes esperanças, se revigore para que sejamos conduzidos à senda do bem pela perspectiva do futuro. Portanto, meus irmãozinhos, o Espiritismo nos vem desvendar esse mistério, mostrar que podemos confiar na vida futura, porque são eles próprios que estão nesse outro plano, né, que vêm se comunicar e mostrar para a gente como esse outro plano se comporta, as suas particularidades e como a coisa é feita. São informações dadas pelos próprios irmãozinhos que já estão desencarnados. É por isso que faz nós acreditarmos na sobrevivência da inteligência, do individualismo após a morte do corpo físico. E para destruir de vez aqueles que acham que tudo é uma consequência da matéria, das associações que a matéria pode nos trazer. Então, meus irmãozinhos, vamos fazer uma corrente de concentração, elevar o nosso pensamento ao nosso Pai Maior e pedir, nas nossas limitadas vidas, que Ele nos inspire para sempre caminharmos no caminho do bem. Só o amor, o bem, a compaixão, a caridade fará de nós pessoas competentes para evoluirmos na nossa existência e nos aproximarmos dele, como assim ensinou nosso Mestre Jesus. Então, nessas horas em que nós nos concentramos e que nós elevamos nosso coração, nossa mente ao nosso Pai Maior, que peçamos que Ele nos inspire, que Ele mande seus emissários para nos ajudar na persistente caminhada no caminho do bem, no caminho do amor. Assim seja. Muito obrigado a todos e espero que tenham uma boa semana e que tenham paz no coração, discernimento e paciência para superar as dificuldades da vida. Muito obrigado. Chove, folha no teu
tuas mãos. Estamos na mesma estrada e a paz esperada começa em ti. Juntos no amor do Cristo, descobrir em nós a semente a brotar. E assim olhar a estrada, sofrendo por nada, somente amar e amar. Descobrir em nós a semente a brotar. E assim olhar a estrada, sofrendo por nada, somente amar e amar. Vamos iniciar o passe. Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, mentalizar a sua face, sentir todo aquele magnetismo de amor que dele emana. Senhor Jesus, solicitamos, em nome do amor, em nome da caridade, que bênçãos de luz cheguem até o nosso corpo físico e nosso corpo espiritual. Ajuda-nos, Senhor, a equilibrar as nossas emoções. Ajuda-nos, Senhor, a equilibrar as nossas funções orgânicas. Ajuda-nos, Senhor, a melhorar o nosso padrão de vibração. Que essas bênçãos de luz se derramem sobre o nosso corpo. Que nós possamos sentir, Senhor, através dessa emissão de luz, que possamos receber todo o alívio que necessitamos. Que todos os nossos centros de força possam ser reequilibrados. Que toda luz possa transformar as más energias em boas. Passa, Senhor, por todos os nossos centros de força, nos ajudando a reequilibrar. Que o nosso corpo físico, que nossa mente, que nosso corpo espiritual possa manter-se bem equilibrado e assim nós mantermos a ajuda ao próximo, aos que estão necessitados, Senhor, por algum motivo, de algum órgão físico que possa ser reequilibrado. Traz a cura, traz o restabelecimento, traz a paz. Traz também, Senhor, o conforto, a consolação, em meio a esse período em que vivemos, em que tantas doenças, tantos óbitos vêm acontecendo. Que a Tua presença, Senhor, se faça em nós, não somente através dos bons exemplos que nos deixastes, mas principalmente através das boas ações que nós possamos realizar. Nos dá, Senhor, a oportunidade de podermos levar a luz aonde há treva, levar paz aonde há guerra, levar o amor aonde há separações.
Ajuda-nos, Senhor, a nos fortalecer, a nos amparar. Sabemos que nunca estaremos sozinhos, porque somos centelhas do vosso amor. Que a luz fluídica desse passe possa chegar em todos os centros de força do nosso organismo, trazendo todo o equilíbrio necessário, pois só tu, Senhor, sabes onde há maior necessidade. Que nós possamos ficar embalsamados nessas boas vibrações de luz. Que nós possamos, Senhor, seguir sob a tua fé. Assim seja.